Olá, sou Oswaldo do Lar Sagrado. É um prazer estar aqui com você. Antes de iniciar, gostaria de fazer uma breve oração. Grandioso Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Abençoe agora, Senhor, de maneira especial essa pessoa que está me ouvindo. Prepare o coração dela e a mente dela. Que seu Santo Espírito me capacite a passar a mensagem conforme o Senhor deseja, que seja diminuído o Oswaldo humano e pecador. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, primeiro quero te parabenizar por você estar aqui. Isso significa que você se preocupa com sua família, com seu casamento e almeja ter um lar feliz. Muitas pessoas têm perdido a esperança e literalmente desistido de restaurar seu casamento, viver em uma família e transformar seu lar num pequeno céu na terra. Um dia eu estava conversando com minha esposa, estávamos deitados na cama e perguntei a ela: Bem, nós somos felizes? Essa pergunta foi tão sincera e eu não fiz só para minha esposa, mas a fiz para mim mesmo e para analisarmos juntos. Antes de contar nossa resposta, eu quero definir de maneira simples o que é felicidade para mim. É um estado de uma consciência de satisfação, paz, esperança e bem-estar. Ao passo que a alegria se dá no âmbito mais do momento, a felicidade é mais abrangente e completa, podemos dizer assim. Eu posso estar alegre agora e me considerar infeliz, do mesmo modo que eu posso não estar alegre agora, mas me considerar uma pessoa feliz. Então a minha pergunta era nesse sentido de felicidade. E a nossa resposta me chocou. Ambos chegamos à conclusão de que não éramos felizes. Nossa resposta foi mais ou menos assim: temos andado tão estressados um com o outro, não temos tido uma boa comunicação, nos sentimos cansados fisicamente, exaustos emocionalmente e sem propósito. Atravessamos uma crise financeira, sua gravidez foi bastante conturbada. Nosso filho nasceu com uma condição genética rara que nos preocupa e nos sentimos desamparados e sozinhos. Eram tantos problemas e desafios que chegamos à conclusão de que não éramos felizes. Geralmente, quando questionamos por que não somos felizes, vem sempre a resposta de praxe, inclusive de nós cristãos, que é mais ou menos assim: é assim mesmo. Nesse mundo de pecado temos que nos acostumar e aceitar. Só vamos ser felizes quando Jesus voltar. Mas será que é assim mesmo? Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. A família foi a primeira instituição criada por Deus, portanto é algo sagrado, e que se Deus criou, então é para que seja uma grande bênção para todos nós. E isso me incomodou tanto, tão profundamente, que passei a orar, jejuar, estudar a Bíblia, ler vários livros, a conversar com outros casais e também cheguei a questionar a Deus. E me vi diante de dois caminhos. Primeiro, aceitar que somos predeterminados a sermos infelizes e que a vida é assim mesmo. Segundo, assumir a responsabilidade da minha vida e mudar a história da minha família. E eu tomei uma decisão e disse para mim mesmo: vou fazer do meu lar um pequeno céu na terra. Vou ser o melhor marido e pai do mundo. Agora eu te pergunto: e você é verdadeiramente feliz no seu lar? Está completamente satisfeito ou satisfeita? Se sua resposta foi sim, maravilha. E eu te peço para não se acomodar. Busque diariamente a Deus e procure desempenhar seu papel de marido, esposa, pai ou mãe com dedicação todos os dias da sua vida. Afinal, essa jornada é longa e é extensa e é para a vida inteira. Se sua resposta foi não, fique tranquilo. Saiba que os momentos difíceis não duram para sempre. E o melhor é que geralmente são nas horas difíceis que acontecem as mudanças. Se você não vê saída para a situação do seu casamento hoje, nem da sua família, o momento é ideal para Deus agir, porque nada é impossível para Deus. Quando estamos diante de uma situação que não temos controle,
deixamos de nos achar autossuficientes e permitimos que Deus nos ajude. Mas quero te pedir uma coisa. A decisão é sua de se tornar o melhor marido ou a melhor esposa, o melhor pai ou a melhor mãe do mundo e transformar seu lar num pequeno céu na terra. Porque Deus escolheu você para ser marido ou esposa do seu cônjuge. Então, só você pode escolher se tornar uma versão melhor de si mesmo e fazer a diferença no seu lar. Lembre, Deus te criou à imagem e semelhança dele. Só o fato de você saber isso já serve como grande motivação. Além do mais, vou te contar um segredo que não é mais segredo. Jesus está voltando pela segunda vez. Sim, e é da vontade dele encontrar você e sua família juntos e preparados para esse grande dia. Ele ainda perguntará a você: onde estão os filhos que lhe confiei? Dessa forma, se você já tem filhos, não negligencie os cuidados com eles. E tudo que um filho quer, sabe o que é? Um pai e uma mãe presentes. Um pai que ama sua mãe e uma mãe que é gentil com seu pai. Nossos filhos serão um reflexo daquilo que somos em casa. Só existe uma forma de educar nossos filhos: pelo exemplo. Observe seu comportamento. Você segue padrões que aprendeu na sua casa e na sua infância. Tem padrões bons e padrões ruins. Quanto aos padrões ruins, entenda que seus pais fizeram o melhor que puderam com as condições que eles tinham e com as informações que conseguiram. Além disso, eles podem ter aprendido tais padrões com seus avós. Então é muito importante que você não julgue, nem condene seus pais. Você está aqui para quebrar o legado ruim que talvez vem de geração em geração na sua família. E um passo importante a se fazer é perdoar seus pais por suas faltas, seja na questão financeira, emocional ou espiritual. É por isso que na nossa casa, se não cuidarmos, vamos cometer os mesmos erros dos nossos pais. E a culpa é deles? Não, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é nossa. Nós precisamos assumir a responsabilidade por nossos atos e não procurar achar outro culpado, que nós somos especialistas nisso, inclusive. Porque as coisas não mudam na nossa casa, no nosso lar, no nosso casamento, é porque somos resistentes. Nós resistimos a mudar a nós mesmos, resistimos a ser transformados. E por que somos resistentes? Porque somos orgulhosos e egoístas. Talvez eu até admita que meu comportamento ou minhas atitudes não estão corretos, mas eu vou mudar? Eu não. Minha esposa que mude, meu marido que mude. Esse é o nosso pensamento egoísta que nos impede de ter um casamento de sucesso. Eu defino restauração de casamento e de família como a manifestação do poder de Deus, mais a quebra do orgulho dos envolvidos. O egoísta é um indivíduo que tende a olhar somente na direção de suas próprias opiniões, de seus interesses e suas necessidades. E ao mesmo tempo tem a tendência em desprezar as necessidades dos outros. O egoísta é um exclusivista por natureza. Você é egoísta ou sua vida, dentro e fora do seu lar, refletem traços de egoísmo? Pessoas egoístas são muito ciumentas e centralizadoras. Só olham para si. Afinal, ela quer tudo para ela e do jeito dela. Então, como saber se somos egoístas? Existem algumas características marcantes em pessoas com personalidade egocêntrica. São pessoas que só pensam nos interesses próprios. Se o homem trata a esposa mal o dia inteiro, é grosseiro com ela e à noite a procura para fazer sexo, é um homem egoísta. Se a esposa liga o tempo todo para o marido, desconfia de tudo, não deixa trabalhar em paz, é uma mulher egoísta. O marido que ao chegar do trabalho não dá atenção à esposa e filhos, não escuta sua esposa com atenção, é egoísta. A esposa que pega o cartão de crédito do marido, faz compras para ela, não tem sabedoria financeira, é egoísta. Uma pessoa egoísta em casa destrói o relacionamento.
porque ela nunca olha para o outro, somente para o seu umbigo. De igual forma, tem extrema dificuldade em ajudar o próximo. E se em algum momento a pessoa egoísta ajuda alguém, ela vai cobrar e jogar na cara lá na frente. Certamente irá exigir um retorno em contrapartida ao favor realizado. O egoísta sempre acha que não tem nada para mudar. Eu mudar? Eu que vou à igreja toda semana, que sou referência para outras pessoas, que sempre devolvi o dízimo. Eu não preciso mudar, já sou perfeito demais. Os outros é que mudem. Os egoístas são pessoas dissimuladas, pois procuram esconder suas falhas. Frequentemente, se passam por pessoas generosas e de forma antagônica detestam fazer algo por alguém. Todo egoísta fere alguém, além de ferir a si mesmo. São pessoas com extrema dificuldade em ter e criar filhos, pois isso demanda doação plena ao outro, justamente o que falta no egocêntrico. E finalmente, o egoísta não gosta de ver a felicidade do outro. Ora, aqui está o motivo de tantos problemas no casamento. Se a pessoa casa pensando em ser feliz, casou com um pensamento egoísta. Nós casamos para fazer o outro feliz, mesmo que isso exija de mim renúncias e abdicações constantes. Se você está pensando, nossa, como o meu cônjuge é egoísta, saiba que os egoístas sempre estão prontos para julgar. Então o propósito aqui é que você faça uma autoanálise e não analise o outro. Lúcifer era o anjo mais honrado do céu, mas foi criando dentro dele um egoísmo que não vinha de Deus. Ele começou a achar que era maior que Deus, que merecia uma posição mais privilegiada. Lá em Ezequiel 28:17, estou aqui com a minha Bíblia, nós lemos o seguinte: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então Lúcifer caiu, assim como todos os egoístas, assim como todos os relacionamentos de pessoas egoístas. O orgulho levou à queda de Lúcifer. E agora Satanás usa esse orgulho para levar inúmeros outros à destruição. Somos todos seres humanos caídos, dependentes da restauração de Deus. Tudo que há de bom em mim, tudo que há de bom em você, provém somente de Deus. Portanto, como ousamos ser orgulhosos, jactanciosos ou arrogantes, quando na realidade a humildade deveria dominar tudo o que fazemos? Levou muito tempo para que o rei Nabucodonosor compreendesse a importância da humildade. Mesmo quando Daniel e seus 2 amigos resistiram à fornalha de fogo ardente, e mesmo com o aparecimento de um 4º homem na fornalha, que era Jesus, o rei mesmo assim não mudou o rumo de sua vida. Somente depois que Deus lhe tirou o reino e o enviou para viver com os animais do campo, o rei reconheceu sua verdadeira condição e quebrou o seu orgulho. O rei precisou atravessar o deserto para se tornar mais humilde, menos autossuficiente e ser transformado pelo amor de Deus. Talvez coisas ou pessoas são tiradas de nós para que nosso orgulho e egoísmo sejam quebrados e possamos experimentar a boa, agradável e perfeita manifestação de Deus na nossa vida. Você pode estar se perguntando, como quebrar o orgulho e o egoísmo? Vou te contar uma história. Uma mulher que trabalhava num banco havia muitos anos caiu em desespero. Estava depressiva, estressada e com esgotamento mental e emocional. Ela procurou um sábio para lhe ajudar, né? E o sábio perguntou a ela: como se chama a jovem que trabalha ao seu lado no banco? Cíntia, respondeu ela sem entender muito. Cíntia de quê? Eu não sei. Sabe onde ela mora? Não. O que ela faz? Também não sei. O sábio entendeu que o egoísmo estava roubando a felicidade daquela mulher.
Posso ajudá-la, mas você tem que prometer que fará tudo o que eu lhe pedir. E ela, já bastante agoniada, querendo resolver a situação, ela disse: farei qualquer coisa. Em primeiro lugar, faça amizade com Cíntia. Convide-a para jantar em sua casa. Descubra o que ela está almejando na vida e faça alguma coisa para ajudá-la. Ela falou: tudo bem. Em segundo lugar, faça amizade com seu porteiro e a família dele e veja se pode fazer alguma coisa para ajudá-los. E em terceiro lugar, faça amizade com a zeladora do seu prédio e descubra qual é o sonho da vida dela. Em 2 meses, volte aqui para me visitar e me contar como foi a experiência. Ao fim de 2 meses, ela não voltou, mas escreveu uma carta sem sinal de melancolia ou tristeza. Era só alegria. Havia ajudado Cíntia a passar no vestibular. Ajudou a cuidar de uma filha doente do porteiro e ensinou a zeladora a ler e escrever, pois era analfabeta. Nunca imaginei que pudesse ser tão feliz desta maneira, escreveu ela. Os que vivem apenas para si mesmos nunca encontrarão a paz e a felicidade, pois somos chamados por Deus para sermos bênção na vida dos outros. Somos chamados por Deus para fazermos a diferença, primeiro dentro de casa e depois na sociedade como um todo. Este é o segredo de quebrar o egoísmo e ser feliz. Servir abnegadamente. Como Jesus foi mestre nisso, em servir o próximo. Pense nisso. Se você está passando por momentos difíceis, a melhor maneira de passar pela tempestade com um sorriso é servindo ao próximo. Nós temos o poder de curar uma pessoa com o nosso abraço, uma visita inesperada, um sorriso com palavras, um carinho ou até mesmo um e-mail enviado. Quero falar agora olhando nos seus olhos. Sua presença alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, a depressão, a dor e os sofrimentos da alma. Você é muito importante. É uma criatura de Deus única e muito amada. Estar presente na vida das pessoas que amamos é um milagre poderoso que pode transformar-se em processos de cura absoluta. Desse modo, você cura a outra pessoa e cura a si mesmo. Deus quer nos usar como agentes de bênçãos a outras pessoas. Deus quer, através de nós, abençoar nossa família, outras pessoas de nossa convivência e até mesmo as que nem conhecemos. Para isso, basta nos permitirmos a sermos usados pelo Espírito Santo e nos conectarmos naquele que é especialista em restaurar casamentos, lares destruídos, vida, saúde e cicatrizar feridas. Você já percebeu que nós, seres humanos, muitas vezes nos esforçamos para fazer tudo bem feito, da maneira que nós idealizamos, e por fim nada dá certo? Acabamos destruindo tudo. E graças a Deus que temos Jesus para restaurar e nos dar uma nova oportunidade. Se você estiver com sua Bíblia, acompanhe junto comigo em João, capítulo 2, versículos 1 e 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Jesus foi convidado para o casamento. Você tem convidado Jesus para participar do seu casamento? Tudo que nasce de joelhos nasce para permanecer em pé. Se você vai abrir uma empresa, por exemplo, e você começa de joelhos, ela vai permanecer de pé. Mas o que normalmente acontece? Abrimos a empresa do nosso modo e com nossos próprios critérios. Nós não descartamos Deus, somos cristãos, porém também não o incluímos de fato. Mas se você começar com Jesus, sua empresa vai dar certo. Se você começar ou recomeçar com Jesus, seu casamento também vai dar certo. Vou confessar uma coisa a vocês.
Meu casamento não é perfeito. Na verdade, não existe casamento perfeito. A criação e o propósito do casamento, da união entre o homem e a mulher, são perfeitos porque foram criados por Deus. Todavia, após a entrada do pecado no mundo, com nossa natureza pecaminosa e corruptível, não existe casamento perfeito. O que existe são pessoas convertidas verdadeiramente a Cristo, determinadas a fazer a dar certo o casamento, mesmo diante das dificuldades e problemas. A grande maioria dos meus amigos de infância casaram, fizeram festas grandiosas para atender às exigências e o padrão que a sociedade julga adequado e atenderem seu próprio ego. E hoje, infelizmente, vivem em adultério, muitos se divorciaram e outros estão com lares destruídos, que só poderão ser salvos através de uma verdadeira conversão a Cristo. Entenda que não há nada de errado em se festejar. Nós lemos, Jesus inclusive estava em uma festa de casamento. A questão é, você prefere agradar o mundo ou obedecer a Deus? Se tem algo que te paralisa, te impede de obedecer a Deus, eu tenho um conselho. Obedeça a Deus assim mesmo. Obedeça a Deus em primeiro lugar. Regularize sua situação perante Deus agora mesmo. Sabe por que talvez as coisas não vão para frente na sua vida, no seu lar, está cheio de conflitos, você sente um vazio que não entende de onde vem, um desânimo, parece que na sua casa sempre há divergências. Você não consegue acalmar a alma e saborear os momentos simples da vida e viver feliz. É porque você não regulariza sua situação perante Deus. Às vezes, para regularizar sua situação com Deus, você precisa perdoar um filho, perdoar o cônjuge. Talvez para regularizar sua situação com Deus, você precisa melhorar no trato com os de dentro da sua casa, ter uma comunicação mais afetuosa. Talvez você tenha pecado oculto, tenha permitido que a pornografia entre na sua vida, no seu lar. A imoralidade sexual tem estragado muitos lares e tem trazido grandes prejuízos ao povo de Deus. Regularize sua situação perante Deus hoje. Mas o texto diz que Jesus foi convidado para estar nas bodas de Caná, como lemos aqui em João 2, versículos 1 e 2. Mas você acha que, porque Jesus está presente, não haverá problemas, não haverá dificuldades? Não, isso não é verdade. É importante que você tenha consciência disso. Veja, Jesus estava presente e acabou, começou a faltar. A faltar o quê? Naquela ocasião, começou a faltar o vinho. O vinho, naquela ocasião, simbolizava alegria, prosperidade. E quando informaram o vinho acabou, era a mesma coisa de dizer a alegria acabou, a festa acabou. Era uma vergonha para a família que estava patrocinando a festa. Mas Jesus não estava presente naquele casamento? Estava sim. E assim mesmo acabou? Acabou. Muitas vezes, no seu casamento, pode acabar o dinheiro, acabar o emprego, a saúde, pode acabar a compreensão. Na minha casa já acabou o dinheiro, aspectos da saúde do nosso filho faltaram ou ainda são uma lacuna. A compreensão na nossa casa em determinados momentos acabou, mas uma coisa nunca faltou no nosso lar: a confiança em Jesus Cristo. Por isso a Bíblia nos orienta a não nos casarmos com pessoas de julgo desigual. Lá em 2 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 14 e 15, lemos: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Porque quando tudo acabar no seu lar, vocês têm que estar unidos em Jesus. Mas se por um acaso você se casou com alguém de julgo desigual, saiba que nós servimos a um Deus que pode fazer seu marido amar Jesus, que pode transformar o coração da sua esposa. Ore, confie e deixe o Espírito Santo agir. Vou te contar uma história. Um amigo meu, esses dias me ligou para falar de negócios.
Mas nossa conversa se estendeu por mais ou menos uns 30 minutos. Ele é um grande amigo, ele tem uma posição de destaque profissional em uma multinacional. É uma pessoa incrível. Minha esposa e eu gostamos muito dele e queremos muito bem a ele. Tive a oportunidade de fazer um estudo bíblico com ele. Ele conhece as verdades bíblicas, apesar ainda de não ter tomado a decisão de se batizar. Ele me disse que estava noivo. Parabenizei ele e disse que legal. Perguntei mais sobre a noiva dele, no que ela acredita. Ele disse que ela era muito feminista, naturalista, que até acreditava em Deus, mas de maneira superficial, que era inclusive a favor do aborto. Com muito cuidado, expliquei para ele as probabilidades e dificuldades que ele enfrentaria no casamento e no lar, caso se casasse de fato com ela. A conversa foi profunda e espiritual, e no final ele então me perguntou: mas então você acha que eu devo me separar dela? Eu disse: essa é uma decisão muito pessoal e particular, que só cabe a você tomá-la. Você tem uma oportunidade única na qual você ainda pode escolher, porque depois que você casar, você lembrará dessa nossa conversa e terá que ser forte e corajoso para fazer seu casamento dar certo. Pessoas diferentes passam a morar juntas com personalidades diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes, e você acha que vai dar tudo certo de uma hora para outra? Não. Mas Jesus promete que estará com vocês em meio às dificuldades que vão atravessar. Nunca pense que por causa dos seus problemas, tribulações, Deus abandonou você e não está presente no seu casamento. Sim, Ele está presente e atento à sua vida. E Ele é um Deus de milagres. E mesmo que seu marido ou sua esposa ou seus filhos não estão em união com Cristo, Ele pode trazê-los de volta. E quando Jesus está presente, veja o que Ele faz. Voltando aqui no 2 João, versículo 3 a 5 agora. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. O que fizeram os homens? Correram onde estava Jesus? Infelizmente não. Ao invés de irmos logo a Jesus, abrir nosso coração a Ele, primeiro procuramos intermediários. É verdade que seres humanos podem nos ajudar, nos dar uma palavra de conforto, um conselho, porém a solução do problema só quem tem é Jesus. O que fizeram esses homens? Correram atrás da Virgem Maria, a mãe de Jesus. Senhora, nos ajude. O vinho acabou, vamos passar vergonha, vai acabar a festa. E o que fez a Virgem Maria? Solucionou o problema? Não. Aí está uma coisa que precisamos compreender. Virgem Maria foi uma mulher extraordinária, uma santa, um exemplo de esposa e mãe a serem seguidos. Porém, ela não tinha poder para resolver problemas. Era um ser humano como qualquer outro. E ela reconhecia sua humanidade. E quando os discípulos vieram até ela, o que ela fez? Levou eles até Jesus. Ela disse: querem uma solução para o problema? Façam tudo o que ele mandar. O mesmo conselho serve para nós. Teu casamento está passando por problema? Está faltando alguma coisa no seu lar? Você tem seguido padrões ruins que o perseguem ao longo da vida? Você não consegue influenciar sua família para o bem? A felicidade tão sonhada não chegou na sua casa? Não sabe o que fazer, não sabe para onde ir? Amado e amada, siga o conselho da Virgem Maria. Faça tudo o que Jesus mandar. Não faça só a metade. Faça tudo o que ele mandar. Nas bodas de Caná, Jesus estava presente fisicamente. Mas e agora, onde está Jesus? Nas orações que fazemos, na leitura da Bíblia, encontramos Jesus. Sua palavra é eterna, poderosa, sábia e edificante. Faça tudo o que ele disser.
A Bíblia está cheia de princípios para uma convivência sadia em família, marido e mulher, pais e irmãos, genro e sogra, avô e neto. Siga os conselhos divinos. Está sem emprego? Está financeiramente endividado? E você sabe que quando a necessidade entra por uma janela, a felicidade sai pela outra, porque mesmo que o cristão não tenha que viver somente para o dinheiro, o cristão não pode viver sem dinheiro, porque ele também precisa pagar suas despesas, precisa comer. Então faça o que o Senhor disser. E o que o Senhor diz? Que se você respeita a vontade divina, se você obedece o que o Senhor diz, se você é fiel na guarda dos mandamentos, se você é fiel na devolução dos dízimos, se você tem humildade para ouvi-lo e agir conforme as tuas vontades, ele vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênçãos sobre você até as próximas gerações. Agora aqui no texto, o que fizeram naquela ocasião os discípulos? Fizeram o que Jesus mandou. O que você deve fazer hoje? Fazer o que Jesus manda. Eu conheço pessoas que não querem ler a Bíblia nem estudar porque não querem mudar de religião. O que elas não entendem é que a Bíblia não tem como propósito mudar a religião de ninguém. A Bíblia tem como propósito mudar a vida. Se você quer ser feliz e acredita que a felicidade está naquela direção e sem perceber você está caindo no abismo ou no precipício, aí encontra a palavra de Deus, que é como um mapa. Não é por aqui, é por ali. Então você deixa de caminhar em direção ao precipício e começa a caminhar em direção à felicidade, onde a felicidade está. Me diz uma coisa, você mudou de religião? Não, você mudou de vida. Saiu da desesperança, do caminho escuro para a esperança, para a luz, da morte para a vida, da mentira para a verdade. Agora tem uma coisa. Quando você se dispõe a fazer o que Deus te ensina a fazer, você terá problemas. Vai ter impressão ao começar a ler a Bíblia que o que Deus está pedindo não tem sentido. Parece uma loucura, algo que não encaixa. E por isso muitas pessoas ao lerem a Bíblia selecionam o que vão obedecer ou tentam argumentar que isso não precisa, é da época de Moisés, é muito antigo, não serve para os dias de hoje. Veja só. Nas bodas de Caná, o que Jesus falou para as pessoas, agora lá em João 2, versículos 6, 7 e 8. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Jesus disse: encham essas bacias de água. Podemos imaginar os homens coçando a cabeça e reclamando. Jesus não está entendendo. A gente não precisa de água, a gente precisa de vinho. Ele deveria nos entender, mas não está nos entendendo. Querida amiga, querido amigo, você acha que Jesus não te entende? Ele disse: encham as bacias de água, mas ele sabia que eles precisavam de vinho. Só que quando Deus ordena, não discuta com Deus. Faça o que ele disser. O mundo está como está, acabado. Seu casamento está destruído, sua saúde debilitada. Você está quebrado financeiramente e emocionalmente, sem esperança. Sabe por quê? Porque seu egoísmo impede de fazer o que Deus te pede. Você sempre faz o que acha que é bom para você. Daí faz o que acha que tem que fazer, chega à noite e não consegue dormir, e chora e não sabe o que fazer, que já tentou de tudo. Quer um conselho? Simplifique sua vida. É você que complica demais, cria teorias demais, busca intermediários demais. Jesus disse: encham as bacias de água. Eles ficaram desconfiados, mas obedeceram. Agora sirvam os convidados. Não, Senhor, peraí, até aqui obedecemos e encher com água. Mas agora servir? Mas a Virgem Maria tinha dito: façam tudo o que ele disser.
Não façam só a metade, façam tudo. E olha que coisa maravilhosa que acontece quando fazemos tudo que Jesus ordena. Agora, lá em João 2, versículos 9 e 10. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Eles então colocaram água nos copos e de repente já não era água, era vinho. E a Bíblia diz que não era qualquer vinho, era o melhor. Tanto é que o povo questionou: por que guardaram o melhor vinho para o final? Sabe por quê? Porque quando Jesus entra na sua vida, entra no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, faz maravilhas, faz milagres. A felicidade com Jesus é muito melhor do que aquela felicidade que você pensava que ia ter. Quando você entrega a sua vida a Cristo, aí sim vai conhecer a verdadeira felicidade. E para ser verdadeiramente feliz, não precisa gastar dinheiro trazendo lixo para casa, comprar roupas caras ou fazer a viagem dos sonhos. Para ser verdadeiramente feliz, só precisa ter a Cristo no coração. Um dia minha esposa me disse algo que me marcou muito. Eu estava cansado do Brasil, tanta corrupção, tanta injustiça, falta de oportunidades, e estava querendo mudar de país. Meu desejo era ir para a Austrália ou Panamá. E ela me disse algo que me marcou muito. Com Jesus, qualquer lugar dá certo. Uau, que conselho! Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa é a promessa divina. Quando Cristo está na sua vida, você encontra a felicidade que tanto procura. A felicidade não é o fim dos problemas. A felicidade é saber que, mesmo com problemas, você superará com a ajuda de Cristo Jesus e terá vida em abundância, vontade de viver. Muitas pessoas se separam porque dizem que o amor acabou. O amor acabou. Nas bodas de Caná, o vinho não tinha acabado. Jesus estava presente e fez o milagre. E o vinho posterior foi melhor que o primeiro. E agora, qual a sua desculpa? Se no seu casamento você acha que o amor acabou, vá a Jesus e deixe que Ele faça um milagre. E verás que esse amor será muito melhor e maior que o inicial. Para finalizar, deixo 3 passos para você restaurar seu casamento, suas finanças, sua família e sua espiritualidade. Primeiro, reconheça que você não pode sozinho. Porque enquanto você achar que pode, não abrirá espaço para Deus agir. Segundo, reconheça que Deus sim pode. Ele pode tudo. Não abriu o mar vermelho, não fechou a boca dos leões, não tirou água da rocha, não livrou os que nele confiam da fornalha, não transformou água em vinho. Terceiro, vá a Jesus. Permita que Ele faça as maravilhas na tua vida. Humilhe-se, renda-se, clame por Jesus, se entregue a Ele. E quando você seguir esses passos e deixar Jesus entrar no seu coração, Ele vai moldando você, moldando seu caráter. Ele vai te lapidando diariamente. Por que um casamento não é feliz? Porque ali existem 2 pessoas de personalidades brutas. Então deixem que Jesus lapide essas personalidades, esses temperamentos. E na medida que vocês começam a amar Jesus, vocês começam a amar um ao outro. Jesus é aquele que junta os corações, junta os ideais, os sonhos, os propósitos. Entregue-se a Jesus. Qual é a matéria-prima do vinho? A uva. Dá para fazer vinho só com água? Não vamos conseguir. Precisamos de fato da uva. Você só será alvo de um milagre se você tem água na mão e precisa de vinho. Porque se você tem uva na mão, você não precisa de um milagre, você precisa de um processo. A primeira identificação que eu quero que você faça é:
Você precisa de um milagre mesmo? Ou será que precisa de um processo? Nesse caso, pedir um milagre é uma forma covarde de fugir da sua responsabilidade. Oswaldo, então eu não posso pedir um milagre? Claro. Se você só tem água na mão e está precisando de vinho, daí não tem jeito. E nós servimos a um Deus que transforma a água em vinho. Mas se você tem uva na mão, então não adianta pedir para Deus fazer virar vinho, porque aí não é um milagre, é um processo. Vou te dar um exemplo para finalizarmos, para ficar mais claro para você. Muitas pessoas querem um milagre no casamento. Sempre querem que seu cônjuge mude, melhore as atitudes e tudo mais. Mas o que você precisa mesmo é mudar a si mesmo. Você precisa de um processo, porque Deus já te deixou a matéria-prima correta para esse processo. O Espírito Santo e a Bíblia. Se você já tem a uva e não se transforma em vinho, você está se eximindo de suas responsabilidades, porque é mais cômodo para você receber um milagre num estalar de dedos do que enfrentar o processo de mudança, que muitas vezes é doloroso, trabalhoso e demorado. Só que temos que entender que é justamente nesse processo que o agir de Deus acontece e o milagre que você tanto esperava aparece. Fica com Deus, tudo de bom.